Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de App Engine Python. Você programa e o Google Scala. Na aula de hoje, a gente vai encerrar essa parte de CRUD vendo o último item ali desse acrônimo aí nosso do CRUD, que é o delete. Então, a gente já viu como criar, como ler, como atualizar. Vamos ver hoje como deletar uma entidade. Para isso, eu vou falar para vocês sobre o objeto key e a sua ligação com o ID, e depois nós utilizaremos o método delete para deletar o elemento. Então, qual vai ser a ideia? Eu tenho aqui ainda aquela tabela que a gente fez a edição. A ideia vai ser a gente criar um botão aqui vermelho para a gente poder apagar o elemento. Tá? Então, vamos começar a fazer essa brincadeira aqui. Então, da mesma maneira que eu criei aqui esse botão para a gente editar, eu vou criar aqui um botão no fim, até para um botão não ficar perto do outro. Vou criar mais um botão, só que o detalhe, como eu vou apagar, isso tem efeito colateral. Então, esse cara aqui só mostrava o formulário de edição, esse cara tem efeito colateral. Então, em vez de utilizar um botão comum, eu vou ter que utilizar um formulário para colocar a segurança contra cross-site script, senão vai ter gente que vai poder apagar os seus elementos de outro site fazendo um ataque de cross-site script. Então, venho aqui no Action. Da mesma forma que eu tinha criado lá um edit path, eu vou criar um delete path, tá? Naquele objeto. Da mesma forma que eu tinha feito esse aqui. Então, já vou colocar aqui o action desse form para lá. E lembrando que o método aqui tem que ser o post. Tá? Então, criei o meu formulário. O que eu vou fazer? Vou ter que colocar lá o CSRF input para segurança. E aí vou ter que simplesmente, aqui eu não preciso mandar dado nenhum, porque nesse próprio delete path aqui, olha, eu já posso ter na URL quem é que eu vou apagar. Então nem preciso ter nada. A única coisa que eu preciso ter é o quê? É um botão para eu enviar esse formulário. Então, o que eu posso fazer nesse botão? Também colocar um íconezinho. Em vez de escrever, pode utilizar a classe lá do Twitter Bootstrap, parecida lá com Glyph Icon, só que aí a gente tem aqui, acho que é um trash, isso, a trash de lixo, essa classe do Twitter Bootstrap, e vamos colocar esse botão em vermelho. Então, vou colocar aqui a classe do Twitter Bootstrap btn, danger, e aí eu tenho o meu, vamos ver aqui se ele já aparece ou se ele vai dar algum erro. Olha lá, já tem aqui o meu botão funcionando, só que eu ainda não criei o delete path. Então vamos fazer isso lá no back-end. Volto para o meu back-end e aí vou fazer o quê? Quero fazer uma lógica parecida com o que eu fiz com edit path. O que eu vou fazer? Vou criar um método chamado delete. Esse cara tem que ficar seguro contra cross-site script, então não vou marcar nada nele. Quem é que eu vou receber? Vou receber um book ID. E por enquanto, vamos só deixar ele aqui quieto. Tá? E aí temos que criar o quê? Tenho que criar uma lógica parecida com essa que eu fiz aqui. Então, vou até duplicar aqui a linha. Vamos criar aqui um delete path, onde eu vou enviar o usuário ali para aquela função de deletar. Para cada um dos meus livros, o que eu vou fazer? Vou criar um item delete path, onde eu vou passar exatamente o delete path concatenado com o seu ID. Então, olha aí, por enquanto, esse formulário eu não atualizei. Se eu inspecionar o elemento, você vai reparar que lá no action dele, olha, não tem nada. Na hora que eu utilizar aqui o F5, aí ele passa a ter o books, delete e o ID do livro que eu quero deletar. Então, qual é a ideia? Né? Putz, repetir esse livro aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar esse daqui de baixo. Tá? Então, coloco aqui o deletar, ele vai me levar lá
para esse link, que agora eu vou fazer a lógica de deleção, de apagar. Tá? Então, tem o delete. O que eu poderia fazer no delete? Eu poderia, como eu fiz no editar, recuperar o meu livro do banco. Mas o fato é que quando você tem um ID, você nem precisa recuperar nenhum dado do banco. E como você paga toda vez que você lê do banco de dados, não é interessante na hora de apagar, ter que ler o dado. O que você precisa fazer? Você só precisa reconstruir o objeto key que representa esse objeto no banco de dados. Como você faz isso? Lá no pacote NDB de New Database, que a gente utilizou inclusive para criar o nosso book aqui, o NDB, você tem esse objeto key. E como é que você reconstrói o objeto key a partir do book ID? O objeto key ele é composto por dois elementos. Quais são eles? Ele tem o tipo da chave, que é basicamente a classe, ou seja, eu quero um objeto key respectivo ao tipo livro. E ele tem um segundo elemento que é justamente o seu ID. Quem é o ID aqui no caso? Não esquecer de transformar inteiro, é o meu book ID. Uma vez com a chave em mãos, o que você faz? Chama só um delete nela. Então, você não leu do banco de dados, simplesmente reconstruir a chave, estou mandando ele deletar esse arquivinho. Depois que eu terminei, o que eu posso fazer? Posso também utilizar aqui o return para ele retornar para a minha lista. Então, vamos ver como é que fica. Deixa eu voltar aqui, olha, dou um F5, aí quero apagar esse segundo aqui, ó. Esse aqui que é o de meio-dia e 11. Clico aqui em apagar, foi lá, apagou, tá vendo? E assim, com essa aula, a gente completa o CRUD completo, com criação, edição e para mostrar os livros. Ah, mas, Renzo, putz, olha lá. Eu tenho que ficar digitando aqui o /form, né, para chegar lá no form. Bom, se você quiser só para ficar o exemplo completo, o que você poderia fazer? Poderia criar um botão aqui na home, levando para o meu formulário. Por exemplo, antes mesmo desse well aqui, ou até mesmo aqui abaixo da tabela de livros, você poderia aqui criar um linkzinho que leve lá para o formulário. Então, sei lá, criar novo livro. Coloca lá uma classe btn. Aqui eu vou colocar o botão verde, que é o success. Né? E coloca aqui para ele um href, que vai ser o, sei lá, form, ou form path. E aí, o que basta você fazer? Você já tem, a gente já tinha feito aqui esse cara do form, basta eu passar o form path como parâmetro no meu contexto. Então, o que eu vou fazer aqui? Venho aqui, olha, form path vai ser igual a rota que me leve para o meu form. Então, aí sim, eu vou ter a minha aplicação um pouquinho mais completa. Vamos ver onde é que ele vai criar esse botão. Opa! Deu erro? Vamos ver aqui qual foi. Objeto book form table, tal. Ah, tá. Já. Ok. É que aqui eu já tinha criado o form aqui em cima, né? Então, deixa eu só renomear esse cara, Shift F6. Vou renomear para book form. Senão ele vai confundir esse formulário com esse daqui. Então, vamos lá. Vamos ver se funciona. Essa é a desvantagem de fazer ao vivo, né? Mas olha lá, criar um novo livro, clico nesse cara, ele me leva para o formulário. E aí eu tenho completa a minha aplicação com o CRUD. Beleza? Então, olha lá, tenho completa dessa maneira a minha aplicação, tá? Então, gente, o que eu queria mostrar é isso. Com essa aula 18, então, a gente finaliza o CRUD, criamos, lemos, atualizamos e apagamos a entidade do banco.
Muito obrigado pela sua atenção, espero você na próxima aula. Um abraço.